Um filme lubrificante que separa duas superfícies tem da ordem de 0,01 a 0,04 de coeficiente de atrito. O que significa isso? Que ele tem de 1 a 4% de atrito. Tá? Então, se o motor é um motor de 100 cavalos, eu vou perder de 1 a 4 cavalos em atrito. Beleza? Esse é o raciocínio. Um aditivo, quer dizer, eu coloquei lá um antidesgaste, por exemplo, um ditilfosfato de zinco, que é tradicionalmente usado em lubrificantes de competição. Tá? A ZZP? Como chama é o aquele ZZP, ZZP? exatamente. É o dietilfosfato de zinco. Um componente complexo. Eu tenho o zinco no centro da molécula, eu tenho 2 enxofres e o fósforo na ponta, tá? E é um orgânico, ele vai ter carbono e hidrogênio. É uma estrutura bem complexa, tá? O que acontece? Acontece que o povo chama comercialmente, o marketing disso é um condicionador de metal. Porra! Condicionador de metal, condicionador. O que significa a palavra condicionador? Condicionador é de cabelo, silício, silicone, para deixar o cabelo fino, não embaralhado. Condicionador de metal não existe. Existe, sim, um componente quimicamente ativo que, sob condições de pressão e temperatura, reagem com o metal formando subcompostos metálicos a partir do seu ativo. Por exemplo, fosfeto de ferro e sulfeto de ferro no ditilfosfato de zinco. Esses compostos, em termos de estrutura cristalina, são cúbicos de corpo centrado. Puta, quem está em materiais sabe o que eu estou falando. Aí, isso aqui é facilmente cisalhado, né? A estrutura cristalina se cisalha facilmente porque ela está estruturada em camadas. Vai reduzir o atrito. Vai reduzir o atrito para 0,12, 0,15 ou 0,2. 0,12 a 0,2. Contra 0,01 e 0,04 do lubrificante, do filme lubrificante viscoso, né? Um filme fluido. Então, o coeficiente de atrito do aditivo é muito maior do que o coeficiente de atrito do fluido. Beleza? Mas, o que ele faz? Ele faz um tratamento superficial de acabamento. Ele, produzindo o sulfeto e o fosfeto ferroso, e essa descamação superficial, ela reduz a rugosidade da superfície. Então, é o que a gente chama de tratamento ou acabamento químico superficial. Em vez de eu colocar numa retífica para fazer aquele acabamento, eu uso o aditivo como elemento de acabamento, quimicamente. Puta, mas eu tenho que fazer isso sob controle, né? Porque se eu ficar insistindo com essa porcaria, ele vai desgastando a superfície. A superfície vai aumentar a folga. A única maneira de não aumentar a folga é eu não gastar. Se eu não gasto, né, eu mantenho a folga. Se eu mantenho a folga, eu mantenho a durabilidade. Gente, assim, eu estou fechando um circuito de raciocínio aqui. Eu prefiro que o lubrificante não rompa o filme e mantenha as duas superfícies separadas por esse filme. Existem situações em que eu não consigo fazer isso? Existe. E aí o aditivo age. Vamos dar um exemplo? Anel de segmento. Sobre camisa. Então, o que faz efetivamente o surgimento do filme lubrificante? É o movimento relativo entre as duas superfícies, tá certo? Quanto mais velocidade relativa eu tenho entre as duas superfícies,
mais espesso é o filme lubrificante. Mais separado ficam as duas superfícies. E isso é uma função de viscosidade naquela condição de temperatura. Beleza? O anel vai atingir o máximo de velocidade dentro da camisa no meio do seu curso. Aí ele vai desacelerar e parar. E aí ele vai inverter o sentido de movimento e vai subir. Atinge a máxima velocidade e freia. E para. Quando para, rompe o filme lubrificante, porque não tem movimento relativo. Eu estou com o anel encostado na camisa. E aí volta o movimento. E eu tenho um fogo na minha cabeça que está fazendo o anel suportar 300 graus Celsius. Ok? Mas, É aí que o aditivo está fazendo o papel dele de não produzir polimento de camisa nos topos, né? No top dead center, lá em cima, próximo da inversão de movimento, e aqui embaixo, próximo da inversão de movimento, de sentido de movimento. É aí que o aditivo entra. Ou então eu tenho um comando, como é o comando do AP, que está em cima do tucho. Ali eu tenho rompimento de filme, cara. Não tem como não ter rompimento de filme por causa das forças que estão agindo. Ali eu preciso do aditivo. Ali o aditivo está fazendo o papel dele. Só que esses componentes, essas pastilhas, são muito duras. Tanto o comando, porque o comando é tratado por indução, e é uma camada profunda, né, de material duro, e o tucho, se não for um tucho hidráulico, é um tucho de anel, né, de pastilha, essa pastilha é tratada e é uma liga muito, muito resistente, muito dura. E ela é tratada. Polida para evitar o máximo possível, né, desgaste nela em função de atrito. Tá?